Bom, queria iniciar, então, formalmente, saudando a professora Beatriz Camargo pelas suas pesquisas que vem realizando num tema tão importante, que é a categoria do bem jurídico, e por abrir uma possibilidade na sua noite alemã de nos receber na sua casa e trazer um pouco de luz para um tema tão complexo, que é o bem jurídico na criminalidade empresarial. A professora Beatriz Camargo é doutora pela USP, pela Universidade de São Paulo, teve orientação do professor Renato Silveira, com quem escreveu um artigo que vai ser também um pouco do objeto das suas considerações no dia de hoje. Ela é professora concursada da Universidade Federal de Uberlândia, e eu vejo aqui, Beatriz, que tem colegas seus de Uberlândia também, alguns que moram em Portugal, como Bruno Moura, que estão assistindo aqui. E para nós é sempre muito emocionante quando a gente vê os colegas entrando. Eu não consigo acompanhar a lista inteira, mas tem alguns que eu vou vendo aos poucos aqui. Vi também que entrou o Marcelo Cavalli, que também fez mestrado em Coimbra, na Universidade de Coimbra, e tem uma proximidade, um carinho por esse tema, imagino eu, do bem jurídico por toda a complexidade nos dias de hoje. A professora Beatriz realiza atualmente uma pesquisa na Universidade de Halle, na Alemanha, com um financiamento de um fundo bastante exigente para os seus bolsistas. Tem uma seleção bastante criteriosa, que tem poucos brasileiros que conseguiram essa bolsa, que é o fundo do Alexander von Humboldt. E os Humboldtianos normalmente reconhecem os seus colegas já com uma certa deferência para aqueles que conseguiram fazer parte desse grupo Humboldt. Bom, eu queria, antes de iniciar, passando a palavra à professora Beatriz, dizer que, como todos vocês sabem, a categoria do bem jurídico foi criada na Alemanha, proposta na Alemanha, e muito desenvolvida na Europa, nos países de língua latina. Sobretudo a Itália, onde tem um cuidado muito intenso com o bem jurídico em toda a teoria do delito e também no processo penal. Então, são refrações do bem jurídico no processo penal. E em Portugal e na Espanha. Em Portugal, sobretudo, o bem jurídico se tornou texto legal. O bem jurídico é previsto na legislação portuguesa. E o Bruno está aqui nos assistindo, pode até corrigir caso eu venha a cometer algum lapso. A grande dificuldade, que me parece, da categoria do bem jurídico hoje, no cenário internacional, é porque nós não encontramos uma equivalência conceitual para a noção de bem jurídico, embora seja muito desenvolvido também nos países latino-americanos, e a gente tem falado aqui com a presença de colegas da Colômbia, do Chile, do Peru, aonde até mesmo a categoria italiana da ofensividade está mais desenvolvida que no Brasil, no pensamento de alguns professores. A dificuldade que me parece alemã, Beatriz, e aí depois eu posso ver se você, o que você pensa sobre isso, é que quando nós encontramos um direito penal que se expande para tantas áreas do conhecimento, tantas áreas da vida humana, fica difícil para o penalista conhecer a fundo essas áreas e conhecer com um certo rigor que é exigido do seu trabalho como cientista do direito. Então, algumas vezes se adota conceituações mais amplas, como funções, como deveres, que acabam tendo no seu núcleo uma ideia de valor que ainda seria próxima da noção do bem jurídico. Outros países, e eu dizia aqui do common law, não trabalham com equivalente funcional, uma categoria que diga exatamente o que é bem jurídico, mas fala, tantas vezes tenta-se uma tradução por legal good, por exemplo, ou legal interest, mas não é exatamente o interesse, a noção essa de bem jurídico que é tratada na Itália e em Portugal. É claro que tem penalistas que associam bem jurídico a interesse, mas nem todos consideram que seria um interesse.
Trocando em palavras mais simples, interesse e valor não são a mesma coisa, embora em alguns casos podem se relacionar. Não estou querendo cansar aqui demais com uma discussão filosófica, pelo contrário, eu acho que é uma discussão prática, bastante relevante, que acaba ajudando a interpretação do tipo penal, que acaba tendo uma refração em termos práticos muito importante na interpretação do tipo, no conhecimento do ilícito e até mesmo a reprovação de uma conduta. Toda a discussão essa que se tem hoje sobre elementos subjetivos do tipo, ela recai sobre os elementos objetivos. Então, se nós não conhecemos elementos objetivos, me parece que fica muito difícil a interpretação. Professora Beatriz, é uma honra tê-la aqui e todos nós estamos muito curiosos, então, para lhe ouvir sobre o tema esse do bem jurídico no direito penal fiscal. Bom, boa tarde a todos e todas que nos acompanham. Eu fico muito feliz de estar aqui nesse espaço, Marcelo, de dividir com você e com todos, tantos aqui que eu já conheço também de outros espaços. Então, eu saúdo a todos e queria agradecer particularmente a você e ao Guilherme que me endereçaram o convite. Mas, de uma maneira geral, eu também queria expressar aqui o meu contentamento mesmo, algo que eu já havia comentado com você antes, a respeito de quão grandioso eu acho esse projeto de estabelecer um seminário de professores. Eu, como havia comentado, já havia estado aqui na Alemanha outras vezes, e uma das coisas que realmente eu mais admirei, que foram os espaços que eu mais aprendi aqui, foram os seminários dos professores. Então, ver isso se realizando no Brasil é realmente, assim, fantástico. E para mim é uma grande satisfação, porque, de fato, né, a gente vê que o conhecimento ele é um processo colaborativo. E os grandes pensadores foram aqueles que conseguiram colaborar e receber colaboração também. Então, aqui eu me lembro mesmo, né, dos professores do Kinghäuser, que foi meu orientador, a professora Pupia também na época, o professor Jacobs, depois do Stuckenberg, né, o orientador do Guilherme também, co-orientador, o Börse, o Tsatik, o professor Peffinger, todos discutindo no seminário. E eu tenho certeza que esse espaço de discussão auxiliou na elaboração das suas ideias, a reelaborar os seus conceitos. E eu acho que esse espaço, acho que tem essa função. E eu tenho certeza que falando, quer dizer, me preparando eu já aprendi, a nossa discussão com certeza vai ser um grande aprendizado. E para mim já é um desafio, porque o tema do bem jurídico tributário também é um tema que você estudou, né? Escreveu sobre isso, e eu também estou curiosa para ouvir a sua opinião. Bom, passando diretamente para o tema que a gente vai discutir hoje, eu baseei essa apresentação nesse artigo realmente que você mencionou. Eu escrevi em coautoria com o professor Renato Silveira, que foi meu orientador. É um artigo de 2018 que foi publicado no Jornal de Ciências Criminais, que é uma revista eletrônica do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. E ele tem um título bastante propositivo, que é a ideia de autodenúncia ao invés do pagamento do tributo, como uma condição para a extinção da punibilidade nos crimes tributários. E aí a análise se propõe que seja feita a partir do bem jurídico protegido. E eu vou explicar exatamente a importância disso nessa discussão. Mas, basicamente, o que a gente fez nesse artigo foi realmente uma defesa de uma reforma do direito penal tributário no Brasil, na linha do que já vem sido discutido no Brasil também para o direito tributário de uma maneira geral. Mas o que a gente fez aqui foi realmente partir de um diagnóstico da situação atual. E, curiosamente, né, a gente começou, antes de iniciar aqui a palestra, né, oficialmente, a gente estava discutindo a mudança, né, do bem jurídico. E, curiosamente, no caso do direito penal tributário, a gente tem verdadeiramente a criação de um novo ramo do direito penal,
que ele é bastante recente e, a meu ver, tem adquirido uma importância tão grande que, comparativamente, eu acredito que são até poucos os estudos sobre o bem jurídico protegido, dado a centralidade dessa categoria para a compreensão desse ramo do direito. E aí a gente tem uma série de particularidades no direito penal tributário que, a meu ver, eles precisam ser intermediados por essa categoria. O que a gente vê no Brasil é que, a partir dos anos 60, a gente tem uma série de legislações que vão regulando crimes de natureza tributária ou fiscal, né, a gente pode dizer também, e que vão trazendo autonomia para esse ramo do direito penal, mas, ao mesmo tempo, esse ramo ele é caracterizado por um certo conflito de lógicas aqui. Então, a gente tem, de um lado, e acho que já na gênese desse ramo do direito penal, no Brasil particularmente, uma grande ingerência de uma lógica arrecadatória do Estado, definindo a aplicação desses delitos e a possibilidade de extinção da punibilidade. E isso eu quero deixar bem frisado, porque a lógica arrecadatória, quando ela entra aqui no momento de interpretação e compreensão e aplicação desses delitos, dessa punibilidade, ela interfere na interpretação dos tipos e na questão da extinção da punibilidade. Ao mesmo tempo que eu acredito que o Instituto da Extinção da Punibilidade, seja pela autodenúncia, seja pelo pagamento do delito, ela vai interferir também na interpretação dos tipos. Pelo menos é essa a sensação que eu tenho, e acho que essa discussão mais recente no STJ e no STF sobre a criminalização da apropriação indébita tributária pelo ICMS confirma um pouco desse diagnóstico. Bom, então, nós temos, e acho que talvez uma das partes mais interessantes desse artigo seja essa conexão que o professor Renato faz quando ele analisa o direito penal econômico, que é perceber a correlação entre os interesses e o momento econômico-fiscal do país e como isso afeta toda a legislação penal econômica. E isso a gente vê assim de forma cristalina quando a gente analisa a história da legislação do direito penal tributário, né? Então, a gente tem, sobretudo a partir dos anos 90, a modificação das regras da espontaneidade, né, para a possibilidade de extinção da punibilidade através do pagamento do tributo. E isso, início dos anos 90, a gente tem lá todo o desafio da política econômica e fiscal no governo do Collor. Isso é retomado depois no governo do Fernando Henrique. Depois a gente tem uma série de mudanças que interferem de novo na questão da extinção da punibilidade pelo pagamento ou pela autodenúncia no tributo, através dessas leis de refinanciamento e do país. E depois a gente tem o que até eu escrevi quando a gente concluiu, né? Nós escrevemos quando concluímos esse artigo, foi a questão da repatriação, que trazia uma nova mudança, um novo panorama sobre a questão dos crimes tributários, que veio no governo, quando assumiu o Temer, no fim do último governo. E mais atualmente a gente tem uma nova modificação, que é a transação tributária, que ela não afeta talvez tão diretamente a questão penal, mas a gente tem talvez alguns reflexos, precisamos observar como isso vai se desenvolver a partir de agora. Mas enfim, o que eu quero chamar a atenção é que em todos esses momentos a gente tem uma série de mudanças em relação ao marco temporal e as condições para extinção da punibilidade, que são mudanças que trazem uma certa falta de sistematicidade, um certo caos, né, no direito penal tributário, que também é um caos bastante característico, talvez, do próprio sistema tributário no Brasil,
e também uma mudança em relação aos meios para que isso seja possível, né? Então, a gente tem desde a confissão do débito até pedido de parcelamento, até a quitação do débito, né? Ou seja, diversas modalidades que vão sendo adotadas ao longo do tempo, como a gente tem também diversos critérios, como a espontaneidade ou não, né? Um aviso antes de iniciar a ação fiscal, antes da denúncia criminal. A gente teve discussão sobre a possibilidade de extinção da punibilidade quando da condenação ou até o momento do trânsito em julgado. Então, a gente tem, assim, esse panorama que foi realmente o que nos trouxe essa discussão, esse interesse em olhar melhor para esse campo em primeiro lugar. E aí eu queria chamar atenção para o fato de que esse é um campo de bastante tensão mesmo e visões conflitantes, né? Então a gente tem, às vezes, de um lado mais defensivo, essa crítica de que o direito penal é utilizado muitas vezes como instrumento de arrecadação fiscal, e de outro lado, né, em contraposição, a gente também tem a ideia de que, com a possibilidade da extinção da punibilidade pelo pagamento do tributo, se teria aqui um sistema, um corpo estranho ao direito penal e uma certa leniência que traria ineficácia a esse sistema. E uma outra questão que a gente pode pensar é se o desenho institucional que a gente tem agora, ele realmente faz sentido a longo prazo. Porque, afinal de contas, a lógica do direito penal, o que estaria imbuído, às vezes, numa política criminal, seria uma lógica de prevenção de condutas futuras lesivas, né? E também, eventualmente, a gente poderia dizer até uma lógica retributiva aqui, expressada pela reprovação da culpabilidade na aplicação da pena. Já a lógica fiscal arrecadatória é ter o máximo de valores arrecadados possíveis, né? Então, a lógica do governo, quando faz a política arrecadatória, é realmente uma lógica utilitarista, pura e simplesmente. Qual é o meio para me dar o melhor resultado a curto prazo? Bom, então, acho que colocado isso, acho que a gente tem 3 pontos, então, que giram em torno dessa pesquisa. A primeira é a constatação que a gente precisa de um novo direito penal tributário, que a gente precisa, em segundo lugar, de uma lógica para interpretar os crimes atuais e que a gente precisa de um sistema que esteja adequado, harmônico com isso, no que diz respeito ao sistema de extinção da punibilidade. E aí, eu chamo atenção para o papel particular do bem jurídico nesse contexto, porque o bem jurídico ele precisa dar conta de trazer coerência para os tipos penais, tais quais eles estão colocados na lei, ou indicar com maior segurança onde essa coerência não é possível e quais crimes eventualmente deveriam estar fora do sistema, né? O conceito de bem jurídico ele também vai ter aqui uma função de aglutinação desses crimes em torno de um subsistema. Então ele tem essa função de justificar esse subsistema do direito penal tributário, e aí ele precisa englobar crimes de natureza aparentemente diversas, que vão desde apropriação indébita tributária até crimes funcionais praticados por funcionário contra a ordem tributária, ou crime de desenvolver software de sistema de processamento que permite a empresa ter uma contabilidade apertada para poder fazer, eventualmente, as fraudes na sonegação, na supressão do tributo. E, por fim, o conceito de bem jurídico ele precisa aqui trazer uma coerência com esse sistema de extinção da punibilidade, né? E aí, queria chamar atenção para justamente esse ponto, como que o Instituto, a categoria da extinção da punibilidade nos crimes tributários, ele ao mesmo tempo é essencial a esse ramo do direito penal. E como o Marcelo mostrou no artigo que ele publicou na RBC Crime ano passado,
o sistema de extinção da punibilidade está presente no sistema penal tributário de vários outros países, né? Não é uma característica apenas do Brasil. Então, ele nasce junto com o direito penal tributário e eu acredito que existe uma razão para isso. Mas o desafio aqui vai ser descobrir que razão é essa, né? Então, enfim, passando para a questão do bem jurídico propriamente, eu queria só, então, fechar aqui a ideia do conceito de direito penal tributário que a gente vai trabalhar, que além de incluir, né, os crimes contra a ordem tributária, que são os dispositivos que estão lá na Lei 8137 de 90, a gente também inclui, né, o antigo crime de sonegação fiscal da Lei 4729 de 1965, a apropriação indébita previdenciária, que está lá no artigo 168-A do Código Penal, a sonegação de contribuição previdenciária, que seria o artigo 337-A do Código Penal, e também o mais antigo descaminho, né, que está lá no artigo 334 do Código Penal também, né, assim, para citar os principais dispositivos aqui. Passando para as teorias, num levantamento que foi mais analítico, talvez, do que exaustivo nesse artigo, a gente talvez possa fazer uma subdivisão, né, das teorias, dos modelos explicativos dos crimes tributários. E aí eu faria aqui uma divisão das visões tradicionais em dois grupos principais. De um lado estariam aquelas visões de caráter mais patrimonialista, né, que vão explicar o bem jurídico penal tributário com base na ideia de um patrimônio, da arrecadação, talvez, do erário público. E você tem, de outro lado, visões mais, que eu chamei de procedimentais, que elas estão mais preocupadas com o procedimento da arrecadação tributária. E aí a gente tem, junto disso, algumas visões alternativas, dentre as quais a proposta que a gente fez aqui para a interpretação desses crimes. E aí a proposta que eu faço no final vai se alinhar de alguma maneira essas duas vertentes, ou seja, reconhecer de uma certa forma a importância, né, de respeito a esses procedimentos do fisco, mas sem perder de vista também o aspecto patrimonial que está aqui envolvido. Começando pelas visões, então, que eu chamei aqui de patrimonialistas. Acho que a visão talvez mais antiga seja realmente essa, né? Quando você tem a criação desse sistema, né, esse desenvolvimento do direito penal tributário, a primeira explicação foi a ideia de que os crimes tributários eles oferecem uma ofensa ao patrimônio público, à receita, ao erário. E essa visão mais antiga, eu ouso dizer que em várias discussões jurisprudenciais e às vezes até científicas, ela é uma função não declarada dos crimes tributários, né? Porque realmente se a gente levar a ideia de que os crimes tributários oferecem uma ofensa ao patrimônio, ao erário, ela de fato vai ser um fundamento que sustenta uma lógica arrecadatória do direito penal. Então, a partir do momento que eu defendo que os crimes tributários eles visam proteger o erário, o patrimônio público, fica realmente difícil sustentar que não existe uma compatibilidade entre a possibilidade de extinção da punibilidade pelo pagamento do tributo, quando eu tenho em contrapartida esse pagamento do tributo, inclusive das multas, dos acessórios. Porque, de fato, quando o sujeito oferece essa compensação, você tem uma reestabilização aqui, uma compensação exatamente daquilo que, de acordo com essa vertente, seria o bem prejudicado de alguma maneira. Então, e a gente percebe que realmente essa é a preocupação em várias discussões.
Eu poderia dizer que essa visão patrimonial sobre o bem jurídico nos crimes tributários, ela tem também uma vertente que eu chamaria de mais material e uma vertente de uma ótica mais formal. Então, uma visão mais material, mais substancial, sobre a ideia de que os crimes tributários protegem o patrimônio público, eu tenho a ideia de que aqui o que está em jogo é a garantia do interesse público de recebimento integral e pontual dos tributos. Esse é o interesse protegido, ou seja, receber integralmente os tributos que são devidos. E essa visão, né, a gente tem, por exemplo, representantes aqui na Alemanha que defendem essa postura. Uma ótica mais formal seria aquela que não foca tanto no recebimento dos valores pelo fisco, mas que vai se voltar àquilo que se designou no Brasil, né, quem defendia essa visão era o professor Gerd Rothman, que inclusive faleceu recentemente, professor da Universidade de São Paulo, que é voltar o bem jurídico numa ótica mais formal para as condições de cobrança dos valores tributários pelo Estado. E aqui a ideia é de que essas condições de cobrança dos valores pelo Estado, elas se dariam pelo respeito, pelo cumprimento de deveres acessórios de natureza tributária. Então, por exemplo, quando existe a inscrição, a escrituração das operações de circulação de mercadoria, por exemplo, através das notas fiscais nas operações de uma empresa. Né? Quais são, então, quais seriam os problemas de uma visão como essa? Porque, afinal de contas, existe, no fim das contas, né, quando a gente está falando de tributos, um interesse meramente arrecadatório e patrimonial, é de dinheiro que a gente está falando, né? Por que essa explicação ela não se sustenta a nosso ver? Eu acredito que desde essa perspectiva é muito difícil entender o que existe de específico nos crimes tributários aqui. E de fato, me parece que da perspectiva patrimonial, simplesmente, é muito difícil distinguir os crimes tributários da simples situação de dívida. Ou seja, como que eu vou distinguir aqui o ilícito penal tributário do simples ilícito tributário, né? A simples existência da dívida que não foi paga. Porque se a gente for pensar da perspectiva patrimonial, simplesmente, toda dívida já é uma ofensa ao patrimônio alheio. É um crédito que se tem e quando não é pago, quando ele é frustrado nesse sentido, existe uma lesão de natureza patrimonial. Acontece que essa natureza de lesão nunca foi a natureza de lesão da qual se ocupou o direito penal até hoje, né? A simples dívida não constitui um crime no âmbito dos crimes patrimoniais. A gente exige, desde a perspectiva penal, uma lesividade, né? Uma ação que seja um pouco mais lesiva, que tenha em si, no seu modo de execução já, um elemento lesivo. Acho que esse talvez seja o ponto. E aí uma crítica que geralmente é feita também a essa percepção é de que o nosso ordenamento, a Constituição, veda a prisão civil por dívida, e isso é uma vedação também de nível internacional quando a gente pensa no âmbito do Pacto Interamericano de Direitos Humanos. E talvez, né, acho que outros dois pontos, só para concluir, é que quando eu foco no aspecto meramente patrimonial, eu não consigo explicar adequadamente qual é a especificidade dos crimes tributários, por que eu preciso desse ramo distinto do direito penal. Porque, afinal de contas, eu já tenho outros tipos delitivos, como, por exemplo, a apropriação indébita e o estelionato, né? Eu tenho crimes de falsidade, saindo aqui da esfera patrimonial também, que já dariam conta do recado
da maior parte dos tipos de conduta que são abarcados pelos crimes tributários. Então, por que eu preciso desse ramo especificamente? Eu acho que a visão patrimonial não consegue me explicar, e mais do que isso, ela não consegue trazer uma explicação plausível para a extinção da punibilidade pelo pagamento, pela autodenúncia, tal qual ocorre simplesmente em relação aos crimes tributários. Porque se eu realmente tenho uma questão meramente patrimonial em jogo, isso deveria ser possível também para os crimes patrimoniais de uma maneira geral, e não é isso que ocorre. Então, existe alguma particularidade do direito penal tributário que ainda precisa ser explicada e que a visão patrimonial não oferece. Bom, fechando aqui, então, essa primeira visão sobre os bens jurídicos, sobre o bem jurídico nos crimes tributários, eu vou passar para a segunda visão mais tradicional, que ela vai focar não no patrimônio, mas na ideia dos procedimentos arrecadatórios, né? E aí, uma visão, né, que eu chamei de procedimental, talvez a mais difundida, né, mais ampla no Brasil, seria a ideia de que os crimes tributários, eles protegem a ordem tributária, né? E estou até lembrando do que estava discutindo antes com o Marcelo, é muito simples, né? Quer dizer, o que significa a ordem tributária? Então, em si, isso é nada, né? É uma frase, uma fórmula vazia. E aí, alguns autores, eles tentam definir isso um pouco mais e vão dizer que aqui o que se está dizendo é que o direito penal tributário vai proteger o conjunto das normas referentes ao estabelecimento e à cobrança dos tributos. E justamente essa explicação, ela causa uma certa estranheza, porque nunca foi objeto do direito penal proteger outro ramo do direito, né? Então, essa formulação, assim, ela é no mínimo curiosa. Mas existe aqui uma variante desse pensamento, que eu acho que é uma variação um pouco mais sofisticada, que ela vai dizer que os crimes tributários, eles protegem a eficácia da ordem tributária, ou seja, a vigência das normas relativas ao exercício do poder de tributar. E essa visão é a visão defendida pelo Hugo de Brito Machado no Brasil, que tem um manual bastante importante nesse assunto. Bom, o que eu acho interessante dessa visão de uma proteção da vigência das normas relativas ao exercício do poder de tributar é que ela consegue expandir um pouco a discussão e ela abarca crimes, por exemplo, como os crimes funcionais que são praticados contra a ordem tributária, né? Então, quando os funcionários públicos exigem tributos que não são devidos ou, eventualmente, até se apropriam deles. Então, ela teria essa vantagem de ser um pouco mais ampla e, eu diria, um caráter explicativo um pouco mais complexo, talvez, né? Em comparação com a discussão meramente patrimonial. Bom, mas eu acho que tem alguns problemas, e um deles eu já mencionei, que é a ideia de que eu preciso de direito penal para proteger, de certa forma, a vigência, então, de outras normas, né? E sendo que, na verdade, cada subsistema do direito, né, cada ramo do direito, tem regras e mecanismos próprios para a proteção da eficácia das determinações que estabelece. Então, já o direito tributário tem regras que estabelecem sanções, consequências para o descumprimento das suas determinações. A gente tem, inclusive, aquilo que se chama do direito tributário penal, né, que vai se ocupar de sanções administrativas. E nessa linha, justamente, vale lembrar que o direito tributário, penal tributário aqui, né, o direito penal tributário, ele vai oferecer sempre uma proteção fragmentária. Então, são só algumas condutas que são penalizadas pelo direito penal, e não toda e qualquer conduta que, eventualmente, estabeleça um descumprimento das determinações do direito tributário.
E, por fim, eu penso que essa visão sobre a eficácia da ordem tributária, ela não explica o aspecto patrimonial particularmente envolvido nos crimes tributários. Então, quer dizer, eu preciso, nesse momento, compatibilizar de alguma maneira o bem jurídico protegido, essa lógica aqui explicativa dos crimes, com essa particularidade fundamental do direito penal tributário, que é a possibilidade de extinção da pena, e não simplesmente por qualquer motivo. A extinção relacionada à possibilidade de cobrança ou de pagamento diretamente dessa dívida, desse tributo, melhor dizendo, desse tributo suprimido, mais amplamente sonegado, ou todas as condutas atentatórias de alguma maneira ao bem jurídico que a gente estabeleça nesse ramo. Bem, e aí eu vou avaliar aqui mais uma variação do que eu chamei de uma visão procedimentalista, que seria a ideia de que os crimes tributários, eles protegem procedimentos arrecadatórios. Essa é uma visão, me parece também bem difundida na Espanha e em Portugal também, e a ideia de que os crimes tributários, eles protegem esses procedimentos arrecadatórios, e isso é feito através do reforço de deveres secundários. Então, o direito penal teria como função, o direito penal tributário, reforçar esses deveres secundários do contribuinte ou do responsável tributário, de colaboração com o fisco, de veracidade das informações prestadas e também de transparência dos dados que são transmitidos para as autoridades fiscais. Bem, de novo, aqui eu também acho que a gente tem uma explicação até certo ponto plausível, porque ela não está de todo descolada com os crimes tributários. Mas eu penso que, vista assim, pura e simplesmente dessa maneira, a gente tem alguns problemas que são, talvez o principal deles, a ideia de que se eu coloco como objeto do direito penal tributário a proteção de procedimentos arrecadatórios, desses deveres secundários, eu estaria fazendo aqui, através da criminalização dessas condutas, né, no fundo, aquilo que seria uma criminalização da mera desobediência a deveres administrativos, né? Então, isso é questionado desde a perspectiva do bem jurídico, se eu realmente posso dizer que eu tenho um bem jurídico nesses casos, mas ainda que eu considerasse que isso fosse possível, ainda assim eu acho que eu tenho um problema, porque essa visão de proteção dos deveres, ela não indica qual que é a particular importância de proteção dos deveres de natureza tributária, né? E mais do que isso, ela não me explica porque eu preciso do direito penal para fazer essa proteção. Em que medida essa proteção é legítima aqui? Porque, afinal de contas, também o direito tributário já tem mecanismos para sancionar administrativamente a desobediência ou a inobservância desses deveres acessórios, né, desses deveres secundários de transparência ou de veracidade das informações prestadas. Então, me parece que se de um lado existe, né, uma certa compatibilidade, falta aqui realmente chamar atenção para o lado eminentemente penal. Bem, e aí, passando aqui bem rapidamente, porque eu estou vendo que o tempo está esgotando, para as alternativas que a gente tem em relação a essas visões mais clássicas. Acho que muito rapidamente, talvez a principal delas seja uma visão que reconhece não apenas uma dimensão patrimonial protegida pelos crimes tributários, mas aquela que vai um pouco além naquilo que seria a arrecadação fiscal. Então, é enxergar nos tributos e na proteção, né, dos interesses aqui pelo direito penal
no fundo, um interesse que diz respeito à sociedade como um todo, que é não apenas o fato de que o Estado tenha bens, que ele tenha valores patrimoniais, mas que através desse sistema é possível realizar toda a política fiscal e financeira do Estado. E sem, né, o próprio sistema tributário, seria impossível, né, realizar as políticas públicas que a gente tem no estado em que nós nos encontramos. Então, desde essa perspectiva, se derivam uma série de considerações sobre a dimensão lesiva dos crimes tributários, que seria a deterioração de setores, né, quando há esse desvio dos recursos destinados ao fisco, lesão de terceiros, como os empregados, que deixam de ter, né, a sua seguridade social, eventualmente, as empresas que pagam seus tributos, que são lesionados por aquelas que sonegam fraudulentamente, principalmente, e os próprios contribuintes, numa vez que essas condutas, esses crimes tributários, acabam, no final das contas, pressionando o valor dos tributos para cima, né? E aí, nesse sentido, tem a postura, né, a visão da Susana Aires de Souza, que eu acho bastante interessante também, quando ela vai dizer que o sonegador seria um free rider, seria a pessoa que pega carona sem pagar, né? Então, eu viajo, né, aqui na Alemanha eu sou Schwarzfahren, eu entro no trem sem pagar, né? E eu ganho duplamente. Eu ganho porque existe o sistema, porque tem um trem andando, e eu ganho porque eu posso usar esse trem sem ter que dar a minha contribuição. E aí eu acho todas essas considerações bastante plausíveis. Eu só tenho um problema, que é o problema de que, para mim, isso ainda não indica o caráter eminentemente fraudulento que a gente verifica na lógica dos crimes tributários, de uma maneira geral, né? Porque se a gente for realmente seguir essas vertentes, eu teria que dizer que também os devedores, eles levam carona, também os devedores, eles oferecem prejuízos indiretos para as empresas, para os contribuintes, eventualmente, e também eles frustram a arrecadação, né, desses valores para o fisco de alguma maneira. Então, por fim, para arrematar, a gente fez a proposta de entender aqui que os crimes tributários, eles afetam de alguma maneira a integridade do sistema tributário. E aí, como isso é feito, né? Reconhecer aqui um caráter eminentemente fraudulento dessas condutas, que oferecem uma lesão na medida que eles subvertem, eles corrompem o sistema tributário. E aí a fraude, ela oferece realmente uma falta de lealdade, né, daquele que a pratica em relação aos pressupostos básicos de existência e de manutenção desse sistema de contribuição, que só consegue se sustentar se houver o mínimo aqui de veracidade, de lealdade, através daqueles que tomam parte nesse sistema. E aí eu acredito que a partir dessa perspectiva, a gente consegue justificar por que a fraude é realmente um elemento fundamental nos crimes tributários, e eu consigo sair da ideia de que a mera inadimplência ela seria aqui suficiente para configurar os crimes tributários, e eu consigo, ao mesmo tempo, não sair completamente da ideia de que existe um interesse também arrecadatório aqui envolvido, porque eu só estou protegendo as bases de funcionamento desse sistema na medida em que ele tem um valor, e esse valor é realmente gerir e manter essas políticas públicas, a existência de um Estado da vida em sociedade em absoluto, né, a gente pode dizer. Então, seria dizer que a arrecadação ela é protegida de uma maneira imediata pelos crimes tributários e que a fraude, nesse sentido, seria o elemento principal. Bom, e acho que só chama atenção para mais um ponto nesse sentido, é de que realmente, quando a gente fala dos pressupostos, né, do sistema tributário, para a existência desse sistema, e também
quando a gente discute o problema da criminalização da simples inadimplência, acho que o ponto fundamental é perceber que quando existe a simples dívida, né, quando o fisco ele tem ciência, né, de que a dívida existe, ela consegue, desde a perspectiva do próprio direito tributário, utilizar os seus mecanismos de execução e cobrança, né, se for o caso. Mas quando eu tenho a fraude, quando eu sonego essas informações, realmente esse caráter desleal, ele impede a própria utilização desses mecanismos próprios do sistema tributário para fazer a execução da dívida, né, a cobrança desses valores. Então, eu penso que a vantagem dessa visão, só para concluir, é que ela intermedia essas duas visões, ela reconhece a importância da questão procedimental e da questão patrimonial, mas ela enxerga aqui uma terceira via, né, que é compatível com ambos, eu diria. E, ao mesmo tempo, ela oferece aqui um espaço para repensar e também justificar a possibilidade de extinção da punibilidade, e aqui eu diria não pelo pagamento simplesmente, mas por algo que seria uma autodenúncia eivada de uma certa espontaneidade. Eu já passei o meu tempo, então eu não vou entrar nessa questão agora, mas a gente pode, de repente, abordar isso depois nas perguntas e na discussão. E com isso eu agradeço mais uma vez, estou ansiosa pelas perguntas. Professora Beatriz, muito obrigado pela dedicação ao tema do bem jurídico e do bem jurídico dos crimes fiscais, por essa clareza de análise, aonde parece que não tem palavras perdidas. Todas as palavras têm um propósito muito claro de explicar esse tema muito complexo e intrincado. Quando ia sendo desenvolvida aqui a argumentação, alguns colegas iam escrevendo e dizendo: esse é um dos temas muito difíceis, não sei se vou fazer pergunta, não espera a pergunta hoje, porque realmente, se nós olharmos para o panorama legislativo italiano e tantas reformas que foram feitas na Itália na última década, realmente assusta bastante um penalista que não vá se dedicar tanto a entender o fenômeno tributário e a relação que a empresa tem com a sociedade e o Estado. Tem penalistas italianos, Beatriz, que são dedicados ao erro em direito tributário, erro em direito penal tributário, de tanto que a legislação se altera e de tanto que não se conseguiu, né, talvez, encontrar qual é o bem jurídico efetivo, e aí permitindo que a legislação altere para vários lados, porque tenta se tatear um fenômeno muito, muito complexo. Eu queria passar a palavra a todos, já saudando os colegas que entraram aqui, a professora Marina Araújo, e vendo então se tem alguma questão, senão já vou colocar uma aqui para iniciar talvez essa nossa conversa, que é: eu tenho uma percepção, Beatriz, e pode ser errada, de que algumas sociedades como a alemã, onde tu estás agora, têm uma noção, dada a importância da verdade, muito maior que nós temos aqui no Brasil. Para nós, a noção de fraude, de burla, de engano, não é vista tão mal como uma normalidade alemã. Eu dou um exemplo bastante simples. Numa discussão sobre direito penal tributário no Max Planck, com autoridades alemãs, a pessoa responsável por Düsseldorf de fazer o controle primário antes de avaliar a polícia, de que algumas pessoas poderiam estar tendo enriquecimento ilícito ou sonegando tributos, contou que mais de 60% das denúncias na Alemanha partiam dos vizinhos. Então, não era o Estado alemão que descobria que alguém era um sonegador e cometia fraudes fiscais. Se percebia pelo patrimônio
e pelo um hábito de vida, um estilo de vida que não era compatível com a realidade de classe média alemã, classe média alta alemã, não estava condizente com essa noção. Quem já esteve na Alemanha lembra muito bem que na Alemanha, quando se fala normal, é algo bom. No Brasil, para nós, as coisas não podem ser normais. As coisas têm que ser, como dizem em Portugal, invulgares, excepcionais, demais. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, tentando antropologicamente analisar as nossas sociedades? Talvez nós, penalistas, não dedicamos tanto tempo a pensar que o elemento fraudulento é estruturante dos crimes fiscais, porque a gente não é levado a não dar tanta importância para isso. E aí cai numa determinada situação de imaginar que a sociedade se estrutura nesses crimes só pela utilidade. Então, a ênfase no tributo que não é pago é demasiada. E aí, então, se tu pudesse falar, gostaria de ouvir um pouco de qual é a importância do elemento fraudulento, até mesmo, se você preferir, num cenário europeu, onde a noção dos crimes de fraude são muito importantes. E common law também. Quantos livros existem sobre crimes de fraude? E para nós, essa ideia, ela existe, mas ela não é talvez, tão central. A professora Marina já me escreveu aqui dizendo que quer fazer uma pergunta. Então, por favor, Beatriz, responde, depois acho que a gente já passa a palavra para aqueles que quiserem falar. Ótimo. Marcelo, eu vou ter que retomar aqui também algo que a gente estava discutindo antes, que era a questão desse relativismo, às vezes, cultural, né? Interferindo na interpretação e até na aplicação, né, dos tipos. Porque acho que você falou tudo realmente. Talvez a cultura brasileira ela não tenha essa percepção do elemento fraudulento. E acho que um exemplo muito claro nisso é o crime de estelionato, né? Aqui na Alemanha, acho que até na Espanha, tenho colegas no Chile, são monografias e monografias escrevendo sobre o crime de estelionato. Então, você tem uma série de categorias que no Brasil a gente está longe de discutir. Então, quando que eu tenho um engano concludente, né? Quando que eu tenho engano expresso, sobre quais tipos de fatos eu posso fraudar, ou seja, induzir a pessoa a erro, se são fatos objetivos, se estados internos, por exemplo, a minha disponibilidade em pagar, né, quando eu vou a um restaurante, se isso faz parte daquilo que eu posso induzir a pessoa a erro no crime de estelionato, como que eu faço para distinguir estelionato do furto. E no Brasil, parece que o estelionato é talvez uma figura bem assim isolada, que ela aparece em algumas situações quando eu não consigo enquadrar em uma série de outras coisas, né? E aqui acho que eu diria até mais, não é só a preocupação com a questão da fraude, né, que é esse elemento cultural que você chamou a atenção. É também uma preocupação com a legalidade, talvez. E, às vezes, um desafio muito grande de fazer legislações até mais detalhadas, mais específicas, mais explícitas, né, sobre as condutas que são proibidas. E aí me parece que, quando a gente discute a questão fraudulenta no Brasil, a gente realmente talvez tenha um desafio nesse sentido, porque os crimes tributários, as tipificações, elas não são tão claras, né? Então, e já é uma dificuldade para quem não é tributarista, inclusive enquadrar essas condutas, porque afinal de contas, um mesmo tributo, como ele tem várias modalidades, a forma de supressão pode se dar em relação a vários tipos diferentes, né? Então, me parece assim que um desafio, né, para a reforma desse sistema é também tornar a tipificação das condutas um pouco mais clara. E aí eu acho que quando a gente vê essas discussões, agora mais recentes, né, no Supremo, sobre a questão do dolo, né, do dolo de sonegação,
no fundo, a gente às vezes joga para o elemento subjetivo um problema que é um problema do tipo objetivo, né? Então, quando eu tenho essa dificuldade de estabelecer o caráter fraudulento de cada conduta, porque afinal de contas, o caráter fraudulento de cada crime tributário vai depender da maneira como eu recolho esse tributo, de quem é o sujeito responsável por ele, e questões relativas à homologação e etc. Todas essas questões de caráter objetivo, elas dependem de um detalhamento muito grande da legislação e que isso não está posto, né? Então, eu acho que é mais ou menos essa natureza de desafio que a gente tem quando está discutindo isso, e particularmente no Brasil, né? Ótimo. Tem uma pergunta, professora Beatriz, do seu colega aqui, o Guilherme Seulin, seu amigo, que pergunta o seguinte, uma pergunta bem dogmática, que é... Ele diz o seguinte, professora Beatriz, entender que o direito penal tributário busca proteger a viabilidade econômica da organização social por meio da punição ao desrespeito ao dever, e ele bota entre aspas, dever de lealdade de contribuição financeira exigida para a manutenção do Estado e das suas atividades. Não seria recorrer a um conceito muito amplo? Como seria possível verificar essas lesões? Haveria alguma diferença quanto à mera proteção da vigência da norma? Então, ele faz 3 perguntas aqui. Essa é aquela formulação, dever de lealdade de contribuição financeira exigida para a manutenção do Estado e suas atividades. Não seria uma formulação muito ampla. A gente precisa oferecer um nome, né, para o fenômeno que a gente tenta descrever. Mas não seria simplesmente uma questão de lealdade, talvez, ou simplesmente, e de maneira nenhuma, a simples eficácia das normas, mas seria realmente uma tentativa de apreender esse caráter fraudulento. E eu acho que aqui existe sim uma questão de lealdade envolvida, mas eu acho que na ideia de que essas condutas elas ferem mesmo o pressuposto do sistema, né? Seriam então ataques centrais que se de alguma maneira não forem reprimidos pelo sistema, e essa repressão, acredito que ela realmente está no lugar certo quando a gente está falando do direito penal, elas inviabilizam o jogo como um todo. E aí, se a visão da Susana Aires, o que eu acho interessante realmente é que dessa perspectiva eu posso falar de um free rider, de um carona livre, né? Que é a pessoa que de alguma maneira se beneficia da existência do sistema, né? Mas não toma parte nas regras do jogo. Não estou falando então só da arrecadação. A pessoa não quer tomar parte nas regras do jogo quando ela frauda, né? Porque ela está ali se escondendo, se esquivando. Eu diria, assim, é o que eu consigo enxergar e que eu consideraria justificável. Mas se essa realmente é a melhor forma de elaborar, a gente pode talvez pensar uma outra possibilidade. Essa é a dificuldade do penalista propositivo. É. Então, eu acho que a professora Marina voltou aqui, já pediu para falar. Não sei se tu nos escutas, Marina. E se você quer... Sim, eu estou escutando. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tudo bem? Tudo bem. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a Beatriz pelo... Eu não assisti tudo, eu entrei atrasada, mas eu queria muito ouvi-la e estou muito feliz de ver vocês aqui. Agradecer ao Marcelo também por essa organização, né? E, Bia, a professora Beatriz, né? Desculpa. Eu queria, na verdade, eu ouvi um pouquinho a questão do bem jurídico, da proteção, né? Da integridade do sistema tributário como um norte para a gente entender e organizar a aplicação dos crimes tributários, né? Não só a aplicação, como também toda essa questão da política criminal.
eu tenho um pouco de eu tenho um pouco de receio dessa palavra, porque a questão da integridade, eu posso ter um viés duplo. Eu posso ter o viés que vai dar a interpretação que você colocou, que é a questão de um desvalor da conduta, né? Que nesse caso a gente vai enfatizar aí a ideia da fraude. E eu gosto muito dessa interpretação. Eu acho que o que você falou, assim, a clareza com que você falou, para mim, assim, foi perfeita. Eu gosto muito e eu concordo com isso. Mas eu tenho um pouco de receio, e sobre isso eu gostaria de ouvi-la, é porque eu não conheço a fundo, eu não estudei quem fala disso. Se existe algum anteparo que se possa ter para a interpretação, num segundo viés de integridade, que seria a sustentabilidade do sistema, uma integridade realmente estrutural do sistema, e não só essa integridade que a gente chamaria de que essa integridade moral e ética do sistema, né? Se a integridade estrutural do sistema também não pode ser levada em conta, e aí, nesse caso, eu estou falando de pagamento. Então, eu gostaria de ouvi-la sobre isso. Beatriz, se você me permite, antes de responder, só complementando aqui o que falou a Marina, a noção de fraude, Marina, que pensam os tributaristas dedicados aos crimes fiscais, ela não é só desvalor da conduta. Ele é um desvalor da conduta que gera uma ofensa a um bem jurídico diferente. E eu acho que é um pouco por aí, talvez, que vá a resposta da Beatriz. Estou curioso agora para saber. Bom, queria te saudar, Marina. Muito bom ver você aqui. Obrigada pela pergunta. E acho que acho que a gente está pensando mesmo como estruturar isso da melhor forma. Mas eu entendo a preocupação. Seria a ideia de que poderia se interpretar o bem jurídico de uma maneira estrutural, nesse sentido que se diria o sistema não se sustenta, por exemplo, se eu tiver o devendor, né? Sim. Seria mais ou menos nesse sentido. Exatamente. Eu poderia. Se eu não tiver o pagamento, eu não sustento o sistema, ele não tem como ser íntegro, né? Então, na verdade, seria eu entendo que seria um desvio, né, do conceito, mas como a palavra integridade, ela é uma palavra que pode levar também a essa questão essencial de estrutura, então eu fico com medo da palavra ser levada para esse lado do não pagamento, principalmente na jurisprudência atual do STF, quando ele fala de devedor contumaz e de valores muito elevados. Então, o STJ acabou de firmar o valor de 1 milhão. Então, eu fico de 1 milhão para o artigo 12, né, para causa de aumento. Então, eu fico preocupada deles também dessa interpretação. Não sei se você acha que é possível. Na verdade, poderia ser, né? Porque quando a gente encontra nomenclatura para alguma teoria, para explicação de um fenômeno, e isso é visto, né, simplesmente do ponto de vista nominal, pode sempre gerar equívocos, e aí a discussão é o quanto que o nome, né, o título, também voltando aqui ao que a gente discutia, né, Marcelo? Ele interfere na interpretação daquilo que se quer dizer com isso e se explica adiante. E, na verdade, a ideia de integridade ela nem estava presente no artigo que a gente escreveu. A gente se referiu à ideia de corrupção do sistema. Porque realmente a ideia é ferir as regras do jogo, né? Seria basicamente isso. E aí eu talvez lembraria, acho que eu vou pensar sobre isso, né? Talvez, então, me parece que o nome está sendo um problema aqui, porque já foi suscitado em 2 questões, a sua é a segunda. Mas me parece que talvez isso não se colocaria mesmo na proposta que a gente está fazendo, porque um direito ele não é afetado, vamos dizer assim, a pretensão
de recebimento do Estado, ela não deixa de existir da perspectiva jurídica quando existe a dívida. Então, o sistema em si, ele não deixa, ele não vai ser deteriorado pela simples existência da dívida, né? Acho que seria mais ou menos nesse sentido. É lógico que eu tenho, assim, afetação em geral da sociedade quando ninguém paga o tributo. Eu posso ir por esse lado. Mas realmente não é aquilo que a gente está propondo. Para você, a gente está no escritório, a gente fez, Marcelo, agora na quarentena, uma pesquisa de jurisprudência só focada em apropriação indébita tributária. E a gente fez uma ampla pesquisa no estado de São Paulo, assim, analisamos muitos acórdãos e tal. E a ideia, e o que se percebe de uma forma muito clara é o que você falou. Não se olha a questão objetiva, vai direto para o dolo, e a questão objetiva ela parte de elementos absolutamente previstos na parte administrativa. Então, eu não olho para todo esse lado que você está dizendo, ele fica absolutamente no escuro. E eu acho muito perfeito isso que você está falando, porque eu concordo plenamente que a gente não tem como ter um crime tributário se eu não tiver justamente essa afetação de bem jurídico, que é uma afetação à pretensão de receber esse valor do Estado. Quer dizer, se eu não tenho o Estado continua com essa pretensão e ele sabe disso, isso é transparente, eu não tenho como falar de proteção penal, né? A dignidade da conduta penal aí ela é muito baixa, né? Então, eu acho que essa construção que você fez é muito, muito... Assim, eu concordo, acho muito boa, mas eu tenho um pouco de receio dessa palavra, porque como isso está sendo muito usado na questão de compliance, por causa dos programas de integridade e tudo mais, Entendi. tem um monte de coisa que está levando esse conceito para frente, entendeu? Então, mas também concordo com o que você falou, talvez uma descrição clara do que eu quero dizer com isso se retire o problema, né? Não, mas eu agradeço. Obrigada. Pensar sobre isso. Não, eu que agradeço. Beatriz, não sei se você consegue ler as perguntas aqui ao lado. Acho que o Felipe De Lorenzi fez uma pergunta aberta. Enquanto você lê, eu queria dizer só sobre estelionato. Tem um trabalho bastante interessante de um colega da professora Marina, da professora Beatriz, que também fez uma tese de doutorado na universidade, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que é o Antônio Tovo, que escreveu sobre estelionato contratual, que é um tema orientação do professor Miguel Reale Júnior e ainda pouco estudado entre nós. Muito bom. Não, a gente realmente precisa olhar essa categoria, né, de uma maneira talvez mais aprofundada. Você leu? Quer que eu leia o resumo do Lê para mim que... Tá. Faz esse favor. Então, ele agradece a sua exposição e pergunta se há alguma diferença entre os crimes patrimoniais e os crimes tributários, no que diz respeito à reparação do dano. Porque em alguma situação pode ter isenção de pena, e no outra, a reparação do dano é somente um arrependimento posterior. Ele fala que o STJ, inclusive, tem negado a exclusão da punibilidade do furto de energia elétrica contra a concessionária de serviço público, afirmando que a tarifa paga pelo serviço público não tem natureza tributária. Então, seria furto de coisa alheia móvel, energia, e não propriamente que a tarifa com natureza tributária. Então, se para você, Beatriz, teria uma justificativa, teria fundamento para o tratamento distinto dos crimes patrimoniais e dos crimes tributários em relação ao bem jurídico tutelado. Em relação ao bem jurídico tutelado, sim, né? E acho que a própria possibilidade de extinção da punibilidade é um indicativo nesse sentido. Eu preciso de algo que justifique, talvez, esse instituto, eu acho que isso é muito claro. E a discussão que a gente fez até agora foi no sentido de diferenciar realmente as duas categorias.
né? Caso contrário, eu teria simplesmente qualificadoras em crimes patrimoniais já existentes quando se tratasse de interesses do Estado, de repente, né? Então, assim, eu acredito que existe uma razão para se ter um outro ramo do direito penal, que é o ramo do direito penal tributário. Agora, talvez a pergunta seja mais interessante quando se pergunte, apesar disso, né? Apesar de serem bens jurídicos diferentes, eu posso usar aqui, talvez, a possibilidade de reparação como uma mitigação da responsabilidade depois, né? E acho que acredito que sim, né? Não sei se a pergunta estava nesse sentido, não sei se eu realmente entendi direito, mas acho que apesar disso a gente teria essa possibilidade. Não vejo nenhum problema aqui. Sim, tem uma pergunta também do Ramiro, que escreve sobre apropriação indébita previdenciária, sobre o artigo 168A do Código Penal, que é no seguinte sentido. De que cada tributo tem uma forma particular de recolhimento e que ele vê fortes problemas no recolhimento das contribuições sociais. Porque o substituto tributário, o empregador, declara no sistema eletrônico da Caixa Econômica Federal o salário do empregado, se eu bem entendi, que é fato gerador tanto do FGTS quanto da contribuição social. Assim, o não recolhimento desse tributo, sem qualquer tipo de fraude, supressão do fato gerador, implica na mera dívida. Ele quer dizer que quem não... Eu acho que ele quer dizer o seguinte, que quem não declara não comete uma fraude na apropriação indébita previdenciária. E ele gostaria de ouvir você sobre esse ponto, se eu entendi bem. Eu penso que aqui a gente está diante do grande dilema da questão da apropriação, né, indébita, seja previdenciária ou a tributária, né, da Lei 8137, que é como que eu vou configurar aqui, né, a conduta lesiva quando existe a inscrição desses valores, quando o fisco sabe, né, que existe ali o fato gerador e que existe eventualmente uma dívida, né, nesse sentido. E aí eu concordo plenamente, inclusive, com o que você escreveu, Marcelo, no seu artigo, que foi: a gente não pode entender esses tipos sem o elemento configurador da fraude. Então, realmente é um problema, né? Considerar nessas situações a existência de um crime. E quando a gente fala da apropriação indébita, eu também considero bastante pertinente a discussão que se faz no sentido de indagar se realmente existe apropriação de valores por parte da empresa, né? Parece que até a designação, às vezes, é um pouco complicada quando eu não tenho realmente um valor que já pertença ao fisco, né? Num certo sentido. Eu acho que realmente problemático esses casos, né? Eu não contaria a monta dos crimes tributários. Eu acho que quando existe essa inscrição da dívida, a gente não deveria falar em crime tributário. Enquanto eu passo para outra pergunta aqui, Beatriz, se você pudesse responder, acho que a Marina me inspirou para uma pergunta que é muito interessante. Eu vejo muita gente, Marina, entusiasmado com aquele modelo espanhol de que uma sonegação até Põe a culpa em mim não, viu, Marcelo? Não põe a culpa em mim não. Aqui são os méritos. Eu não sei se eu vou conseguir traduzir, mas eu vejo muita gente inspirada naquele modelo espanhol que diz assim: a sonegação até um determinado valor é um ilícito tributário. Passou de um determinado valor, é ilícito penal. E não sei se isso faz muito sentido na prática, né? Porque, olha, se furtar um pouquinho da Marina, eu devolvo para ela e tá bom. Se eu furtar muito, olha, a Marina vai lá na delegacia de polícia. E aqui a gente pensa numa lógica, né, que já não é nem mais bem do Estado, é um bem de uma sociedade, né? O titular desse bem jurídico ofendido no crime fiscal, conforme vários autores você vê na Alemanha e em Portugal,
Uhum. São as pessoas, não é o Estado. O Estado é só um atravessador, vamos dizer, alguém que usa esse dinheiro, né? Administra esse dinheiro. E a inspiração da Marina, em especial, foi porque, na majorante essa da Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária, nós temos, Marina, acho que mais de 10 anos de uma discussão no Brasil, quais são os critérios para considerar o que é um grave dano à coletividade, que é um elemento que originariamente vem do direito penal soviético, que é grave dano à coletividade, e em termos tributários é muito difícil verificar isso, porque a Marina fala da maior cidade do Brasil, a cidade mais rica do Brasil, a cidade mais rica da América Latina, onde as empresas têm um faturamento que é incomparável a algumas cidades do interior profundo do Brasil. Então, se nós utilizarmos um padrão, isso eu já fiz essa pesquisa, Marina, há uns 5 anos atrás, 1 milhão em São Paulo não é um grave dano à coletividade numa arrecadação muito maior, né, do que outros estados. Então, a pergunta, o que você acha desse critério quantitativo para diferenciar os ilícitos? Eu penso que o critério quantitativo ele está presente em vários outros crimes, né, do Código Penal. Talvez não na configuração do ilícito em si, mas no que diz respeito à gravidade da conduta para fins da quantia de pena, por exemplo, né? Então, eu tenho a quantidade da lesão corporal, eu tenho a quantidade, eventualmente, do valor da coisa furtada. E aí, enquanto você falava, eu estava lembrando aqui que, curiosamente, né, o parágrafo 371 da Abgabenordnung na Alemanha, que é o Código Tributário aqui, ele permite, né, a extinção da punibilidade quando existe uma denúncia espontânea, mas não nos casos graves. E quais que são os casos graves, né, da perspectiva do ordenamento alemão? Seria situações em que existe uma corrupção de funcionários da União Europeia. Então, se a corrupção do funcionário alemão não é caso grave, mas se for um funcionário que está a serviço de interesses da União Europeia, eu teria um caso grave em que não cabe a extinção da punibilidade. Quando eu tenho uma falsidade documental reiterada, então a ideia da reiteração aparece aqui também. Quando eu tenho situações em que o crime ele é praticado por meio de associação criminosa, ou quando ele é feito através de outra empresa, né? Então, eu escondo ali a fraude a partir de outra empresa. E, enfim, mas eu concordo com você, eu vejo assim, me parece que é um elemento estranho a questão da quantidade do tributo, quando ela vai caracterizar a lesão em primeiro lugar, né? Só que, de certa maneira, a gente tem isso no Brasil quando a gente aceita também o princípio da insignificância. Então, virtualmente, a gente não teria condutas criminosas quando o tributo não alcança uma determinada quantia, né? Podemos pensar sobre isso. Adriane Pires pergunta a seguinte situação. Em relação aos parcelamentos, o tipo de fraude poderia ser um critério objetivo para a elegibilidade dos interessados nesses parcelamentos? Em que sentido exatamente? Eu não sei se eu entendi bem a pergunta. Eu também não sei exatamente complementar, mas eu acho que o que ela gostaria de falar é quem representa o interessado, não é se o ICMS de São Paulo interessa somente ao Estado de São Paulo, ou talvez a sonegação do imposto de renda interessa só à União Federal. Eu acho que é um pouco por aí, mas eu acho que a Adriane pode complementar se for esse o tema. Estão chegando outras perguntas aqui. Tá, eu vou... Espero a pergunta do seu conterrâneo, Bruno Moura, que está em Lisboa também.
William pergunta a seguinte situação. De um lado, temos o devedor honesto que simplesmente decide não pagar os tributos devidos. E aí não interessa os motivos. Do outro, temos um devedor fraudulento que dolosamente altera dados com o objetivo de pagar menos ou de não pagar o tributo. No primeiro caso, as normas administrativas já se mostram suficientes para a satisfação fiscal do Estado. Com relação ao segundo caso, não se justificaria uma atenuação penal, da atuação penal do Estado, pois sua conduta é muito mais lesiva que a do exemplo anterior? Eu acho que a gente está de acordo aqui, né, se eu entendi bem, porque o devedor honesto que não paga os tributos, acho que assim, essa característica de honestidade é a pessoa que declara, né, a existência dos tributos, dos fatos geradores e permite uma execução da dívida, caso seja a situação. E o, entre aspas, fraudulento ou desonesto, como ele coloca, é realmente aquele que omite isso. E eu estou plenamente de acordo. É o segundo caso, é o último caso que justificaria aqui uma intervenção penal, porque, enfim, quando o fisco sabe da dívida, ele tem os meios de execução e aí o sistema funciona, ele roda nesse sentido, ainda que a gente saiba na prática, né, que no Brasil, como isso é complicado quando a gente tem realmente um judiciário abarrotado, né, uma execução que não vale a pena a partir de uma determinada quantia, de um determinado valor, mas eu acho que isso não pode ser repassado para o responsável, para o empresário, essa dificuldade que é, então, de responsabilidade do Estado. A possibilidade de execução ele tem e é a responsabilidade dele, né? Eu estou plenamente de acordo. Acho que a gente está todo mundo aqui de acordo. Aqui chega uma pergunta em espanhol, e se eu entendi bem, Beatriz, toca muito nos seus temas de estudos antes dessa pesquisa pós-doutoral, que é a questão da comparticipação e intervenção no concurso de pessoas. Então, se você quisesse responder algo sobre a responsabilidade do contador por uma fraude fiscal, imagino eu, cometida por uma empresa ou uma pessoa. Pois é, eu acho que a questão, e justamente dos crimes tributários, né, na discussão do concurso de pessoas, eu agradeço a pergunta também, ela é muito interessante, e eu lembro que um dos pontos, assim, que eu discuti já algumas vezes com o colega Adriano Teixeira, foi justamente a questão de definir, né, quem é o responsável, se eu estou diante nos crimes tributários de um delito especial, e se for esse o caso, como que fica o sistema de concurso de pessoas? Porque se eu realmente estou diante de um delito especial, talvez eu tenha uma dificuldade que seja a dificuldade de que, em primeiro lugar, quem deve o tributo, via de regra, vai ser a pessoa jurídica e não a pessoa física. E se eu realmente tenho o delito tributário como um crime especial, isso significaria que nem o contador e nem o dono da empresa poderia ser autor do crime de sonegação fiscal, né, da supressão do tributo, enfim, da apropriação indébita. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Não quero colocar aqui a visão do colega, que não está aqui eventualmente para rebater, mas se eu realmente compreendi bem a postura do Adriano, é que realmente crimes, né, como, por exemplo, a apropriação indébita previdenciária, seria um delito especial. Sendo um delito especial, um contador, por exemplo, não poderia praticá-lo, e a gente precisaria, no Brasil, da figura que existe na Alemanha, por exemplo, que é a prática de crime em representação de outro. Então, seria
eu precisaria de um dispositivo especial para permitir a responsabilização de um contador quando ele atua em nome da pessoa jurídica. E isso a gente não tem no Brasil. A conclusão, né, do nosso colega seria de que eu precisaria desse dispositivo no Brasil e, pela inexistência dele, todas essas formas de responsabilização de pessoas físicas seriam ilegítimas, inadequadas. Eu vejo um pouco diferente porque eu enxergo nesses crimes tributários, em alguns deles, condutas omissivas e, como omissão, a responsabilidade pela conduta, então, ativa, né, para não praticar o crime, ela vai depender do conjunto e da divisão de tarefas e responsabilidades dentro da empresa. Então, a possibilidade de haver concurso de pessoas ou não depende dessa distinção, dessas esferas de responsabilidade, sobre quem tem a responsabilidade, eventualmente, de informar sobre determinadas transações e quem tem a responsabilidade de declará-las e entregá-las para o fisco. Então, se eu parto dessa perspectiva, eu não tenho maiores problemas em aceitar aqui o concurso de pessoas. E aí a gente tem que pensar, né? O desafio que se coloca em relação a qualquer organização e no tema particular do concurso de pessoas, que é como que eu compatibilizo, né, essa divisão infinita de responsabilidades, de funções, de tarefas na empresa e transformo isso, de certa maneira, num único fato, né? Porque eu poderia ter um contador que seja feito de instrumento por parte de alguém da empresa e vice-versa. A gente pode pensar várias configurações, mas acho que desde essa perspectiva não há maior dificuldade. Enquanto a questão do advogado, também é uma pergunta que fazem. Advogado que pensa uma engenharia criminosa. Seria a questão das ações neutras, né? Até que ponto, imagino, né? Até que... Bom, se eu entendi, eu acho que é a questão de como eu responsabilizo eventualmente o advogado, e acho que a questão aqui talvez seja, em primeiro lugar, como eu entendo objetivamente essas condutas, como que eu configuro o crime, a conduta típica objetivamente, né? Para poder eventualmente responsabilizar o advogado nesse contexto. Então, acho que uma discussão clássica no âmbito do direito tributário, do penal tributário, é como que eu vou diferenciar a evasão da elisão, né? Como que eu vou diferenciar uma engenharia que é voltada para otimizar os recursos da empresa de uma engenharia que é voltada, e aí depende de como a gente entende os crimes, de uma forma fraudulenta, né? E aí, dependendo desse contexto também, eu tenho uma configuração de até que ponto a informação oferecida pelo advogado, ela vai ser uma informação acessível ao cliente de todo modo, né? E aí ela não oferece nenhuma forma de responsabilização, caso, a meu ver, sejam informações acessíveis a todos, porque seria nada mais do que uma ação neutra, né? Então, o advogado não tem responsabilidade aqui nesse ponto. Agora, se são auxílios, né, para realmente arquitetar uma fraude e trazer um desenho jurídico que o cliente sozinho não daria conta, né? Ou seja, você precisa da expertise, da atuação do advogado para uma fraude, aí eu talvez não teria maior problema em enxergar aqui um auxílio, né? Não uma autoria, porque não é do advogado a responsabilidade por essas declarações ou esses repasses, mas um auxílio com certeza. E aqui teria qual a importância, se já me permite perguntar, então, do elemento objetivo e subjetivo aqui do advogado. Por exemplo, um advogado que recebe uma consulta, um tributarista, e opina sobre um determinado tema controverso na jurisprudência. Depois se descobre que esse tema controverso na jurisprudência
foi decidido no sentido de que aquela conduta é criminosa. Por exemplo, um advogado diz que declare o seu ICMS, assuma que você deve um determinado tributo e depois discuta ou pague quando tiver condições de pagar esse tributo, quando tiver caixa na empresa. E essa conduta vem depois a ser criminalizada. Ou vem ser reconhecido que é criminosa. Esse advogado ele tem alguma participação criminal nesse aconselhamento, na sua visão? Bom, eu acho que se ele aconselha alguém a declarar o tributo, da perspectiva, talvez até da jurisprudência do STJ e do STF, ele está fazendo o dever dele, porque realmente esses valores eles têm que ser declarados, né? Agora, eu acho que a sua pergunta também é interessante porque ela aborda o âmbito de responsabilidade do advogado no aconselhamento que pode gerar uma situação que seria o erro de terceiro. Então, quando eu, na qualidade de advogada, faço um aconselhamento, indico uma conduta que no fim se demonstra criminosa, como você colocou, e o cliente de boa fé adota essa postura, ele realmente não é responsabilizado, não deveria ser, né? Pelo menos acredito que seria um caso de aplicação do artigo, acho que 23, 21 do erro determinado por terceiro. Agora eu tô sem o código, não tenho isso de cabeça. Mas, enfim, uma clara situação em que o cliente não teria responsabilidade por isso, não? Penso que sim. Nós temos uma tendência aqui a se aproximar com o histórico, quer dizer, essa italiana dos últimos anos, onde a jurisprudência oscila em matéria penal tributária e existe uma possibilidade de levantar um tema que o Alaor Leite trouxe para todos nós aqui, está disponível no canal do YouTube, que é sobre o erro em direito penal, onde as pessoas de boa fé cometem um erro, às vezes induzido pela atuação técnica de terceiros. Tem mais alguma pergunta, pessoal? E acho que justamente você colocou o ponto, né, Marcelo? Essa jurisprudência que muda o tempo todo, né? Como, inclusive, orientar as condutas e os aconselhamentos, né? Em que ponto que a jurisprudência ela afeta também o conhecimento do que é o direito, né? E esse é um ponto que já começa a se escrever na Europa, né? Que na jurisprudência como fonte do direito, se teria um caráter de preservar, quando ela fosse regressiva, né? Em matérias pró-liberdade e contra a liberdade também. Exato. Gostei muito, Beatriz, de lhe ouvir e ver uma clareza muito grande com que você aborda os temas. E, por mim, já seria muito interessante se você voltasse aqui numa outra oportunidade para tratar especificamente sobre o concurso de pessoas. Então, é um tema que interessa a todos nós e que explicasse um pouco qual é a sua percepção do tema, qual é a força, a capacidade de rendimento da teoria do domínio do fato e das outras teorias que existem, tanto na Alemanha quanto no Brasil. Quais são as críticas, as capacidades de rendimento. Isso tudo, se você tivesse à disposição para voltar aqui e estar conosco, tem muitos alunos aqui que pesquisam sobre esse tema relacionado à empresa. Então, qual é a diferenciação entre autor e partícipe dentro da empresa e as formas de domínio. Estamos preparando já a grade, o programa da cadeira que vai ser ofertada no segundo semestre, no mestrado e doutorado da PUC, e na cadeira de Direito Penal Econômico, e um dos pedidos hoje, a Cristiane Petró dizia, era que nós tratássemos um pouco sobre autoria e empresa. Então, o domínio do fato é muito falado aqui no Brasil, e você que conhece bem a perspectiva alemã,
seria interessante de lhe ouvir numa próxima oportunidade, se tivesse agenda e disposição e vontade de estar conosco. A disposição é completa e eu agradeço muito o convite. Espero, então, poder voltar num futuro próximo, porque realmente, como eu disse, eu acho que é um projeto fantástico. Eu agradeço a participação de todo mundo pelas perguntas e adorei também, Marcelo, esse bate-papo. E é uma oportunidade para mim, com certeza. Eu aprendi muito hoje com todos vocês. Nós que agradecemos, Beatriz, vivamente a sua participação. Foi um pouco mais longo até que o habitual aqui, o nosso encontro. E nós vamos fazer, então, agora umas 2, 3 semanas de recesso, voltando às atividades no segundo semestre, sempre nas quartas-feiras. Quando você voltar ao Brasil, ou mesmo da Alemanha, se quiser participar, sempre vai ser muito interessante ter a sua participação, ou como expositora, ou nas críticas e colocações que vão sendo trazidas aqui. Nós agradecemos muito todo o pessoal da organização do Seminário Permanente, agradece muito a presença da professora Beatriz, de todos aqueles que nos acompanharam, daqueles que já estão inscritos no canal do YouTube, que ajudam a divulgar essa nossa iniciativa conjunta. E a ideia, pessoal, é que nós realmente nos mantenhamos muito vivos intelectualmente nesse período da quarentena. Então, o segundo semestre está um pouco em aberto ainda a nossa programação, mas a ideia é fazer um encontro com o professor Miguel Hélio Júnior, com a professora Heloísa Estelita, sempre nessa lógica de direito penal empresarial e direito penal comparado. Então, como nós já tivemos com a professora Flávia aqui uma discussão que não é propriamente direito penal empresarial, mas é de comparado. Se vocês quiserem propor novos temas, a gente fica bastante feliz. Beatriz, se quiseres voltar aqui com uma proposição de outro tema, nós ficamos felizes e honrados. Com o maior prazer. E a honra é toda minha. Então, agradeço, pessoal, a todos que tiveram com a gente aqui. Nós vamos colocar a gravação depois no YouTube, se inscrevam lá no canal e a gente continua falando, como sempre acontece, Beatriz. Durante a semana, o debate continua dos temas, né? A Cristiane Petró estava ouvindo você aqui com muita atenção, porque o tema de dissertação de mestrado dela é sobre a extinção da punibilidade na criminalidade empresarial. Uhum. Então, certamente, esse tema vai ser muito, muito falado nas próximas semanas. Muito obrigado a todos. Desejo que todos tenham muita saúde, muita atividade intelectual e que nós consigamos nos manter juntos por todos esses meios digitais que têm nos aproximado. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.